Os protestos continuam no Brasil e o vai-vem das decisões judiciais também. Milhares saíram ontem à rua em todo o país numa iniciativa do Partido dos Trabalhadores e dos sindicatos. Acusam a oposição e a justiça de tentarem um golpe de Estado e ameaçam com mais protestos. Brasileiros, e vamos dizer juntos, não vai ter golpe! Não vai ter golpe! Desta vez o grito é a favor do governo de Dilma Rousseff. Fez-se ouvir nos 26 estados e no Distrito Federal, Brasília. A iniciativa foi convocada pelo Partido dos Trabalhadores, centrais sindicais, grupos de esquerda e estudantes. Os números da polícia não coincidem com os dos organizadores, mas olhando para as imagens, é certo que milhares saíram às ruas vestidos de vermelho. Essas pessoas estão aqui porque essas pessoas sabem o valor da democracia. Essas pessoas estão aqui porque sabem o que é o valor de fazer o pobre subir um degrau na escala social deste país. Lula da Silva falava em São Paulo, a maior cidade do Brasil, depois de ter sido nomeado para o cargo de ministro-chefe da Casa Civil de Dilma Rousseff. Uma decisão que levantou dúvidas ao Supremo Tribunal Federal, que acabou por suspender a nomeação do ex-presidente. Considera o Supremo que a posse de Lula pode configurar uma fraude à Constituição. Diz que há indícios de que Dilma indicou o ex-presidente para o governo para que as investigações contra Lula fossem analisadas pelo Supremo e não por Sérgio Moro, o juiz federal que investiga a Operação Lava Jato. Suspensa a nomeação, o governo decide recorrer. A decisão final deve agora ser tomada no plenário do Supremo. E no meio deste vai-não vai, Lula da Silva diz que vem em nome da paz. E ao aceitar ir para o governo, veja o que aconteceu comigo. Eu virei outra vez Lulinha, paz e amor. Eu não vou lá para brigar. Eu vou lá para ajudar a companheira Dilma a fazer as coisas que ela tem que fazer nesse país. O que Dilma tem de fazer no país não é unânime e isso o Brasil tem mostrado na rua. Tem muita gente querendo que a Dilma governe este país e afirmando para ela que não vai ter golpe. Um abraço, gente, e até outro dia, se Deus quiser. A novela real segue dentro de momentos. Fechados, tomados pelos manifestantes. Em Brasília, a Polícia Militar diz que foram 4.000 os que se juntaram numa manifestação de apoio a Dilma Rousseff, organizada pelo Partido dos Trabalhadores e também pelos sindicatos. Acusam a oposição e a justiça de tentarem o golpe de Estado e ameaçam com mais protestos. A reportagem dos enviados especiais da SIC Brasília. Samba no pé, Constituição da República Brasileira na mão. Dizem que é por ela que protestam. Porque ela está sendo ameaçada. Em alguns episódios ela está sendo pisada, como foi o caso da atuação do juiz Moro. Sérgio Moro, o juiz da Operação Lava Jato, é um dos principais alvos da ira dos 4.000 que se juntaram em Brasília numa manifestação de apoio ao governo de Dilma e de Lula. Mas aqui, em frente ao Congresso e sob o olhar atento de um gigantesco dispositivo de segurança, os dedos estão também apontados a Eduardo Cunha, o presidente da Câmara dos Deputados, que fez avançar o impeachment, o processo de destituição da presidente Dilma Rousseff. Você muda um governo nas urnas. Se a administração do país hoje não é o que a gente está esperando, a gente tem que procurar melhorar. Mas o voto do povo tem que ser respeitado. Para você ter um impeachment, você precisa que o presidente tenha cometido algum crime. A presidenta Dilma não cometeu nenhum crime. Desde o dia que terminou a eleição, algumas pessoas começaram a sair à rua para pedir o impeachment. Então é uma coisa que fica claro que é uma população que votou em outro partido e não está conformada com o resultado das eleições. Isso não é justiça, isso é golpe. Contra os golpistas e numa defesa inabalável de Lula da Silva. Até mesmo quem admite que foi para ministro para escapar à justiça diz que é melhor assim. Estão tentando inventar provas no sentido de prendê-lo. E o Lula é uma liderança popular e eles não imaginam o problema que eles estão criando. Prender o Lula
é levantar o povo no Brasil. Não houve uma obstrução de justiça, ele vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. E sinceramente eu nem sei se é melhor ser julgado. Se ele fosse julgado por um juiz de primeira instância, ele poderia recorrer. Isso ia demorar séculos. Revolucionários do Brasil, fogo no pavio! Fogo no pavio! Depois de 3 horas e meia de protesto, a manifestação começou a desmobilizar, mas com uma promessa. A luta vai continuar nas ruas e no dia 31 de março haverá uma enorme luta em todo o país. Só em Brasília esperam juntar 150 mil pessoas a favor de Lula, a favor de Dilma e, sobretudo, contra aqueles que garantem estão por trás de uma tentativa de golpe de Estado. Sara Antunes de Oliveira e Mário Cabrita, SIC, Brasília. A Sara Antunes de Oliveira, que está agora em direto de Brasília, neste primeiro jornal. Sara, boa tarde. Para ti ainda, bom dia. Estamos perante um grande impasse entre Lula ser ou não ministro deste governo. É possível uma clarificação para breve ou a coisa pode arrastar-se? Os juízes do Supremo Tribunal Federal prometeram pelo menos celeridade nesse processo que depende agora da resposta do plenário. Há um juiz, o juiz Gilmar Mendes, que deu razão a quem pedia a suspensão, considerou que de facto Lula da Silva não poderia ter tomado posse e tinha que ficar suspenso e agora têm que ser todos os juízes em plenário a confirmar ou a contrariar essa decisão. É possível que essa decisão seja tomada ainda durante esta semana, mas o rumor desta manhã aqui em Brasília é que já que o juiz do Supremo Tribunal, que além de ter suspendido Lula da Silva, mandou o processo Lava Jato de volta para o Tribunal de Curitiba, para o juiz Sérgio Moro, que então é muito possível que Lula da Silva seja preso nos próximos dias. E isto porquê? Porque nós sabemos que todo este processo de tomada de posse de Lula da Silva de forma muito apressada aconteceu depois de terem sido conhecidas as notícias de que o Ministério Público brasileiro pedia a detenção de Lula da Silva e que esperava uma resposta do juiz Sérgio Moro, tanto que os críticos de Dilma Rousseff dizem que ela marcou a tomada de posse para dia 17, para esta quinta-feira que passou, e não para dia 23, na próxima semana, como seria normal, precisamente para evitar essa prisão preventiva. E agora, com as funções suspensas e com o processo de volta à primeira instância, o juiz pode tomar essa decisão. E, portanto, o rumor aqui é que é possível que Lula da Silva seja, de facto, detido e que fique em prisão preventiva, até porque é preciso lembrar que essa decisão de pedir a prisão preventiva prendia-se com aquilo que em Portugal seria o perigo de perturbação do inquérito. O Ministério Público entendia que Lula da Silva poderia estar a condicionar a investigação ou ocultar provas e que por isso era preciso colocá-la em prisão preventiva. E depois daquela célebre escuta telefónica divulgada pelo juiz Sérgio Moro, em que aparentemente Dilma e Lula combinam assinar o auto de posse a tempo de evitar uma prisão preventiva e confirmam essas suspeitas de que esta tomada de posse seria apenas para evitar essa prisão e para passar o processo atrasando ainda mais no Supremo Tribunal Federal. Então esse risco de perturbação parece cada vez maior e, portanto, pode mesmo avançar essa prisão preventiva. Sara, e no caso de Dilma Rousseff, podemos ter novidades em relação ao pedido de impeachment? Esse processo está agora a ser acelerado. É um processo que começou nesta reta final, depois de definido todo o procedimento que ia ser tomado, um procedimento que foi definido também pelo Supremo Tribunal Federal. Na semana passada, a Câmara dos Deputados definiu as regras, acatou a decisão do Tribunal Federal e formou a comissão. Todos os 65 elementos já tomaram posse e ontem mesmo já houve uma sessão plenária para começar essa comissão especial que vai avaliar o pedido de destituição de Dilma Rousseff para começar a trabalhar. O que significa que a partir de segunda-feira, Dilma Rousseff tem 10 sessões plenárias para apresentar defesa, para tentar contrariar na Câmara dos Deputados, na comissão especial criada pelos deputados para avaliar esta questão, para tentar provar que não cometeu qualquer crime de responsabilidade. Só que o problema aqui é que as suspeitas de crime de responsabilidade que estavam sobretudo ligadas àquilo que se chama aqui as pedaladas fiscais, o facto de Dilma Rousseff ou o governo brasileiro ter esperado e pedido aos bancos que pagassem, por exemplo, os subsídios
subsídios de desemprego, os subsídios sociais, antes de passar efetivamente esse dinheiro dos cofres do Estado para lá, o que significa que podiam ter quase que um empréstimo encapotado por parte dos bancos, algo que é proibido pela lei do orçamento. Além dessa suspeita que sustentará o crime de responsabilidade que poderá levar à destituição de Dilma Rousseff, agora poderá ser apresentado um novo pedido de impeachment, de destituição, por causa deste processo com Lula da Silva, porque se considera que se provar que ao nomear Lula da Silva, Dilma Rousseff queria apenas tirá-lo da primeira instância, do processo da primeira instância, e levá-lo para um tribunal superior, dando-lhe assim um foro especial, uma proteção especial e um atraso nesse processo, evitando a prisão, então isso também poderá ser um crime de responsabilidade por obstrução à justiça. E ontem mesmo a Ordem dos Advogados Brasileiros, que tem muito peso aqui no sistema, concordou em plenário apoiar este impeachment e pode mesmo avançar com um novo pedido com base nestas suspeitas. E, portanto, depois de Dilma apresentar a defesa, os deputados têm que analisar essa defesa, têm que analisar os pedidos e depois caberá ao Senado, dentro do Congresso, tomar a decisão, numa decisão que será também presidida pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal.